Olá! Vamos falar sobre a importância de você avaliar seus professores e suas professoras na avaliação docente? É a partir de suas respostas ao formulário de avaliação que cada professor pode compreender o impacto das ações dele em sua aprendizagem e de seus colegas, e saberá o que pode ser reforçado ou aprimorado. Mesmo que você não venha ter mais aula com esse professor ou professora, você ajudará outros colegas a aprenderem melhor. Da mesma forma, os colegas que respondem à avaliação de seus futuros professores ajudarão você. Se cada estudante responder a essa avaliação de forma sincera e cuidadosa, todos serão beneficiados. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre as perguntas. Número 1. Este professor tem domínio dos conhecimentos teóricos e/ou práticos da disciplina? Para responder essa questão, você pode refletir se o professor ou a professora demonstra segurança ao apresentar ou discutir os conhecimentos, se consegue responder às dúvidas com propriedade e desenvoltura, e ele ou ela tem facilidade em fazer conexão entre o conteúdo apresentado e as situações que você e seus colegas trazem para a discussão. Número 2. Este professor mostrou-se disponível para sanar minhas dúvidas durante as aulas e/ou orientações? Nesta pergunta, procure refletir se o professor ou professora deu atenção às suas dúvidas, se tentou compreendê-las e respondê-las para ajudar na sua aprendizagem. Essa atitude pode ser observada tanto durante as aulas quanto em orientações. Número 3. Este professor respeitou os estudantes nas aulas e/ou orientações deste semestre? Essa questão trata da forma como o professor tratou você e seus colegas nas aulas. Pense se esse professor é acolhedor, se respeita a todos, independente da divergência de opiniões ou dificuldades de aprendizagem. Tente responder essa pergunta pensando se você se sentiu respeitado ou respeitada nos momentos em que conversou com o professor. Isso vale para seus colegas de turma também. 4. Durante as aulas e/ou orientações deste professor, aprendi por meio de atividades que foram claramente explicadas. Para responder essa questão, procure lembrar como eram as aulas ou orientações, se vocês faziam atividades ou as aulas foram puramente expositivas. Na orientação, prevalece o diálogo entre orientado e orientador? Preste atenção, há 2 pontos sendo avaliados aqui. No primeiro, se você fazia atividades e percebia que estava aprendendo por meio delas. No segundo ponto, reflita sobre a forma como o professor explicava as atividades, se você conseguia compreender o que era para fazer e por que fazer. 5. As atividades desenvolvidas por este professor promoveram a cooperação entre os colegas e contribuíram para a minha aprendizagem. Aqui, você deve refletir se a cooperação entre colegas é incentivada durante as aulas e, muito importante, se ela visava a aprendizagem. Para isso, você pode se perguntar: esse professor criou oportunidades para os colegas contribuírem com as aprendizagens uns dos outros? Vocês realizaram atividades em pares ou grupos? Essas atividades facilitaram a sua aprendizagem? Questão 6. Os feedbacks que recebi deste professor foram de qualidade suficiente e ocorreram em tempo hábil para serem úteis à minha aprendizagem. Reflita aqui sobre os momentos em que o professor propôs atividades ou tarefas. O professor usava essas tarefas para avaliar a aprendizagem? Ainda, o professor dava feedback dessas avaliações indicando se seu desenvolvimento estava satisfatório ou não? O feedback era dado suficientemente rápido para que você pudesse corrigir o rumo a tempo? Lembre-se que o feedback não precisa ser individual. O professor pode dar um feedback coletivo para toda a turma. Questão 7. Este professor estimulou-me a descobrir caminhos para a superação das dificuldades no meu processo de aprendizagem. Aqui, você deve refletir se, além de te ajudar a identificar suas limitações de aprendizagem, o professor ainda te estimulava a descobrir sozinho como superá-las. Com isso, além do professor te ajudar a atingir os resultados de aprendizagem na disciplina, ele te ajuda a aprender a aprender. Pense se o professor estimulava a sua reflexão sobre seus erros e, com isso, como superá-los. Questão 8. Durante as aulas e/ou orientações deste professor, as atividades eram confusas e tenho dúvidas se contribuíram para a minha aprendizagem. Para responder essa questão, procure lembrar se o professor, nas aulas ou orientações, propunha atividades para você e seus colegas realizarem, estabelecia diálogos ou se ele adotava uma postura apenas de transmissão do conhecimento. Avalie se você fazia atividades, se estava aprendendo por meio delas e se conseguia compreender o que era para fazer e qual era a importância da atividade para a sua aprendizagem.
No campo de comentários, você pode escrever um texto que leve o professor ou professora a tomar ações para melhorar a experiência de aprendizagem, tanto sua quanto a de colegas. Lembre-se que cada docente lerá esse comentário, portanto, escreva seus elogios, sugestões ou críticas na forma como gostaria de recebê-los. É muito importante que, caso haja elogios, você os descreva aqui. Afinal, na sociedade em geral, as críticas aparecem muito mais que os elogios. No caso de pontos a serem melhorados, escreva-os com empatia e respeito. Os comentários com linguagem ofensiva, como palavrões, serão desconsiderados. Seu texto deve ajudar o professor ou a professora a refletir sobre a sua prática para poder transformá-la. Dê uma olhada em algumas dicas. Descreva de forma objetiva e clara quais os aspectos que você acha que o professor deve manter e ou quais acha que precisa melhorar. Elogios são válidos, pois ajudam a manter o que já é bom. Dê exemplos de situações específicas que ilustram os aspectos que você quer relatar. Dê sugestões que ajudem o professor ou a professora. Agora que você já conhece melhor o que é e qual é o papel da avaliação docente, o que acha de reservar um tempo no seu dia para melhorar a sua experiência como estudante, ajudando seus professores, seus colegas e, com isso, a universidade como um todo? Vamos lá?